convênio do Ministério da Agricultura, o convênio da Caixa Econômica Federal, e enfim, não tenho tempo, em 3 minutos, falar de tudo isso. Considerando que se faz necessário incluir no orçamento de 2015 os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, visando a aquisição de materiais de diversas sementes, e que esses recursos não foram previstos em razão de haverem sido liberados após o envio da proposta orçamentária. A proposta orçamentária é enviada para essa casa conforme a lei complementar nossa. Ela já vem aqui no mês de outubro, né? Porém, setembro. Porém, não se pode adivinhar o que se precisa prever tudo no orçamento próximo, porque não se sabe o que vai acontecer até o final do ano. Eu sempre defendi a alteração do orçamento, seja na administração em que aqui eu fui por 16 anos líder do governo, e que tivemos muitos embates aqui com a oposição. Preciso cumprimentar o vereador Ademar, que entendia e votava conosco. O vereador Paulo dos Santos nunca votava conosco o orçamento. O Adriano, de vez em quando, votava e de vez em quando não. Mas hoje já reconheceu que tem a necessidade de se fazer as alterações no orçamento, porque a administração pública é muito dinâmica. Quando você fecha o orçamento e envia para essa casa, e quando ele é aprovado, depois disso, até o fim do ano, tem mais um prazo, e nesse final de ano, que normalmente saem muitos recursos a nível federal, ou a estadual que seja, e que daí não estão contemplados no orçamento. Se os contemplar sem saber se vem ou não vem, aí o orçamento está fajuto, como dizia o Paulo dos Santos, é uma peça fictícia. Mas, por isso, os orçamentos sempre foram feitos na administração do Partido Progressista, tanto no Derli como no Escavinato, sempre enxutos, sempre respeitando o que se realmente arrecadava. E quando tinha um excesso, um crédito adicional, se fazia a alteração do orçamento. E devemos continuar fazendo isso inúmeras vezes durante o ano. E eu digo mais uma vez que a legislação federal e estadual, tanto na Constituição Federal como na Constituição do Estado, exige audiências públicas quando se vota a lei do orçamento, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Mas em momento algum tem que fazer audiência pública quando vem uma alteração dessas leis que deixaram de ser projetos e sim são leis. Encaminhamento e voto, senhor presidente. Vereadora Soili Guerra, a única representante feminina desse legislativo, líder do PMDB, professora por diversos anos nesse município, com a palavra. 3 minutos. Muito obrigada. Que deve estar sofrendo junto com os professores do Estado. Com certeza, o sofrimento é grande. Senhor presidente e demais membros da mesa, senhores vereadores, comunidade, assessores, fui relatora deste projeto e tanto dos outros que aqui passaram nessa manhã. E realmente parabenizo o vereador Luiz Fritzen pelo seu pronunciamento que antecedeu. E me estranha mais uma vez que o vereador Mosconi coloca essa questão, porque nós havíamos explicado essa questão, ele faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, e realmente são alguns convênios que foram firmados posterior ao orçamento. Não tem como deixar da forma que estava, precisava de algumas adequações, tanto em relação ao Tribunal de Contas, os demais projetos que aqui passaram, e esse projeto necessitando essa adequação para que possamos usufruir do convênio firmado pós-projeto e pós-lei orçamentária. Então, por isso, não havia necessidade de estar questionando este orçamento nesse momento, essa transição, essa alteração, porque foi devidamente esclarecido na Comissão de Orçamento e Finanças. Em primeira votação, artigo por artigo, na forma da mensagem aditiva, número 1, de 4 de fevereiro de 2015. Na forma simbólica. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam.
Aprovado por unanimidade, 16 votos. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Em votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Certifico o plenário que os projetos de lei 4, 5, 6 e 7 de 2015, aprovados em primeiro turno nesta sessão, serão apreciados no turno final, na ordem no dia da sessão extraordinária já convocada para amanhã, quinta-feira, dia 12, com início às 9 horas. Cumprindo a finalidade desta sessão extraordinária, declaro encerrado os trabalhos às 9 horas e 50 minutos, no dia 11 de fevereiro. Senhor presidente, depois eu gostaria de ter um... Ok. Encerrada a sessão.